Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Peça e Ser Atendido. Esse livro aqui então que traz a mensagem dos Abrahams e está sendo passada pelo Estéreo de R. Hicks. E esse livro em que eles trazem a promessa então de que o livro que você tem nas mãos contém alguns dos mais formidáveis ensinamentos. Senti-me profundamente tocado e influenciado pelas mensagens que Abraham oferece. Quem está dizendo isso é o Dr. Wayne Dyer, ele que é autor do livro A Força da Intenção, ele que fez o prefácio então desse livro aqui, ele dizendo então que a gente está com um livro nas mãos que tem os mais formidáveis ensinamentos. E ensinamentos para quê? Para receber, para ser atendido. Eles dizem aqui, os Abrahams, que nós só não temos o nosso pedido atendido, a gente só não recebe aquilo que a gente está pedindo quando a gente mesmo se fecha, quando a gente mesmo não permite a conexão com o nosso desejo. Eles dizem que todo e qualquer pedido que a gente faça, ainda que não seja verbalizado, que seja apenas sentido ou pensado, ele chega até a fonte, ele é recebido, ele tem atenção, ele é analisado, ele é catalogado, é a palavra que eu esqueci no vídeo anterior, ele é carimbado e ele é respondido e atendido, porque a fonte é pura misericórdia e amor, então amor absoluto. Então como é que um pai nessa nossa realidade, um pai, uma mãe podendo vai negar alguma coisa ao filho assim só? Não, tudo é respondido. Porém, se a gente não estiver na frequência do nosso desejo, aí a gente não recebe, porque tudo aqui é vibração. Então é só uma questão de a gente entender que se a nossa vibração é como aquela coisa que o professor Hélio Couto diz, é um exemplo legal mesmo que me vem agora. Quando a gente está sintonizando uma rádio, se a gente sintoniza a 101 FM, a gente não pode querer ouvir a 94 AM, não tem jeito, é questão de frequência, é frequência. Então, se a gente não estiver na frequência do nosso desejo, o que significa que nós não estamos sintonizados com a nossa presença eu sou, com a fonte divina em nós, com a nossa centelha divina. E aí, então, se é dela que parte tudo, se é da nossa centelha, da fonte, como eles chamam, se é do outro eu, como Napoleão Hill chama, da centelha divina, como o professor Hélio Couto chama, que tudo vem, se a gente não tiver sintonizado com ela, não adianta. E aí, não adianta, porque a gente não vai conseguir essa comunicação. E aí a gente não vai conseguir a resposta positiva, não vai conseguir acessar a resposta positiva que eles enviam. E aí eles dizem que as emoções são os mais sofisticados intérpretes das vibrações. Então, como é que a gente faz para entender se a gente está vibrando na frequência do nosso desejo, se a gente está em sintonia, em fase com o todo, prestando atenção naquilo que a gente está sentindo. É isso que determina, é esse o parâmetro. E aí nós estamos aqui no capítulo 14, que é: você é co-criador em um universo magnificamente variado. E nós terminamos então no vídeo anterior, capítulo 13, com aquela parte que eles falavam: mas eu não posso ir a San Diego saindo de Fênix. Eles explicaram aqui então com essa parábolazinha de San Diego a San Diego saindo de Fênix. Eles explicaram que a gente pode chegar em qualquer lugar que a gente quiser, da doença para a saúde perfeita, da falta e escassez para a abundância e prosperidade, desde que a gente consiga entender que a única razão para a nossa viagem não nos ter levado da solidão até o relacionamento perfeito é porque a gente não entendeu os fatores envolvidos para ir da saúde perfeita da doença para a saúde perfeita, por exemplo. É porque a gente não tinha consciência do poder dos nossos pensamentos e das palavras que estavam nos levando de volta para Fênix. Porque eles diziam, se a gente quiser sair de Fênix e ir para San Diego, mas a gente ficar indo, quase chegando e voltando, indo e voltando, indo e voltando, a gente não vai chegar nunca. E eles dizem que é a mesma coisa, eles fizeram essa analogia para dizer, se a gente quiser sair do estado de solidão para um relacionamento fantástico, aquele que a gente sonha,
Então é a mesma coisa, a gente deve ter foco naquilo que a gente quer, a gente deve fazer o que se requer, ação, e a gente tem que soltar. Nós vamos ver aqui como é que continua o capítulo 14. Você é co-criador em um universo magnificamente variado. Se você for capaz de imaginar alguma coisa, ou até mesmo de pensar nela, o universo tem a capacidade e os recursos necessários para oferecê-la a você. Pois este universo é como uma cozinha bem abastecida, com todos os ingredientes possíveis e imagináveis à sua disposição. Aqui então eles fazendo aqui, trazendo uma outra forma analogicamente de fazer com que a gente compreenda. É como se a gente fosse ali em uma cozinha que tivesse tudo ali pra gente, eles estão dizendo. O universo é uma cozinha bem abastecida com a fonte das infinitas possibilidades, com todos os ingredientes possíveis e imagináveis à nossa disposição. É isso que quer dizer infinitas possibilidades. Tudo há infinitas possibilidades, só depende da gente vibrar na frequência certa para acessar a melhor dessas possibilidades, acredito. Se você não conseguir saber o que deseja, não será capaz de saber o que não deseja. E sem saber o que não deseja, não poderá saber o que deseja. Por isso, é nas experiências de vida que suas preferências naturais têm origem. Na verdade, essas preferências estão irradiando de você todos os dias, em muitos níveis do seu ser. Até mesmo as células do seu corpo têm sua própria experiência e emanam suas próprias preferências. E cada preferência é conhecida pela fonte e imediatamente respondida, sem exceção. Aqui então eles repetindo aquilo que eles já disseram, que eu falei aí no início do vídeo, que todo e qualquer pedido, todo e qualquer desejo que a gente fizer é imediatamente respondido pela fonte, sem nenhuma exceção. Só nos chega se a gente não estiver em congruência, se a gente não estiver vibrando na mesma frequência do desejo. E para isso, eles trazem um exemplo ali do carro, a pessoa que quer o carro novo, mas ela está vibrando na insatisfação com o carro velho, ao invés de ser grata pelo carro velho e ao invés de vibrar na satisfação que ela vai ter quando tiver o carro novo. É isso que é vibrar, não está vibrando na frequência do desejo. E aí ele dizendo que se a gente não sabe o que a gente quer, então a gente não vai ser capaz de saber o que a gente quer também. É como aquela anterior, ele falou aí a gente precisa saber onde é que a gente está, saber onde é que a gente quer, a gente tem que saber onde é que a gente está para saber onde é que a gente quer, para poder chegar onde a gente quer chegar. E eles dizem aqui também nas páginas anteriores que não há nenhuma restrição, não há, digamos, não, mas você é só quando você chegar ali naquele nível, dali você pode seguir para o local onde você quer chegar. Não, eles dizem que a gente pode estar preso, que a gente pode estar saindo enfrentando um divórcio, saindo de um relacionamento, que a gente pode estar acabando de falir, que a gente pode estar saindo do médico e tendo tido a notícia de que estamos com uma doença terminal. Não importa o ponto que a gente esteja, nós somos capazes de seguir dali para o ponto que a gente quer chegar. Para isso a gente tem que entender que a gente não pode, se a gente quer chegar a San Diego, saindo de Fênix, a gente não pode ficar dando voltas, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, que a gente vai acabar ficando no deserto ali de Fênix, não vamos chegar nunca a San Diego. A mesma coisa, então, aqui ele diz para a gente saber para saber o que a gente deseja, a gente tem que saber o que a gente não deseja. Eu já ouvi também alguém explicando, não lembro quem agora, que é exatamente por isso que a gente tem experiências não tão agradáveis. Quem sabe não é a vida, isso eu não entendi exatamente, só estou colocando aqui. Quem sabe, me vem agora quando eles dizem que é preciso a gente saber o que a gente não quer para saber o que a gente quer. Então, quem sabe a vida não nos dá a oportunidade de experienciar coisas não tão agradáveis, porque assim, naquela coisa, gato escaldado tem medo de água fria. Então, eu acredito que possa ser por aí também, né? O que você acha? E aí vamos para mais um subtítulo aqui ainda cabe.
O indesejado deve ser permitido para que o desejado seja recebido. Olha, então ele vai falar disso. Eu confesso que eu estou lendo esse livro, estou virgem nesse livro, eu não o li ainda. Ele foi apresentado para que eu fizesse e aí eu não tive oportunidade de lê-lo antes de começar a ler aqui com vocês, tá bom? Então, mas é disso que ele vai falar agora, olha. Às vezes, nossos amigos em estado físico expressam o desejo por um universo onde não haja tantas coisas indesejadas. Um lugar onde mais coisas sejam exatamente como eles gostariam que fossem. Sempre explicamos que vocês não nasceram nessa experiência física para reduzir tudo a um punhado de boas ideias aceitas por todos, pois isso levaria à finalização, o que não pode ser. Olha aqui, então, ele dizendo que é exatamente isso, então. A gente, na brincadeira estava incluído isso, porque imagina, então, eu me lembro do professor Hélio Couto explicando também assim, ele diz, Deus experienciando através de todo mundo, mas imagina se Deus fosse ser o máximo dele através de... Não, mas não é, porque aí ficaria injusto também. Desculpem, eu vi esse vídeo, eu acredito que eu vi só uma vez, tem muita coisa do professor Hélio Couto que tem que ver 500 vezes. Para eu conseguir entender, mas era mais ou menos isso, que se fosse tudo perfeito, aí não seria aqui, não seria essa realidade dual, onde há luz e sombra, não é? E que a gente está sob o chá de esquecimento, acredito que seja isso. E aí ele continua, eles continuam, este é um universo em expansão e todas as coisas devem ser permitidas. Por isso, gente, que é tão legal a gente entender que está tudo certo como está. Eu acredito que nessa vida, eu já disse em vários vídeos também anteriores, eu acredito que nessa vida a gente vê duas coisas, apenas duas coisas. Uma pessoa plantando e a outra colhendo. E eu acredito que é por isso que, porque se a gente pensar assim, como é que a gente renasce? Você acredita em reencarnação, então como é que a gente volta para cá? E se a gente volta, a gente vem fazer o quê? A gente vem continuar uma caminhada que parou ali atrás. A gente vem muitas vezes resgatar alguma coisa, alguma escolha equivocada que a gente fez ali atrás, a gente tem que eu acredito, tem que está resgatando para estar aprendendo com ela. Então como é que a gente volta? A gente volta como uma criancinha linda, um anjinho. Então, não que seja, eu acredito que no momento que a gente vê algumas situações, a gente devia ter piedade, compaixão pelos dois lados. A gente sabe que um está colhendo, eu entendo dessa forma, que um está colhendo e o outro está plantando. Aquele que está colhendo, que ele tenha a força, que ele entenda, que ele se lembre que ele está colhendo e ele peça a ajuda do anjo do perdão e assim ele como que fala? Ele aplana isso, acaba isso, ele transmuta isso, ele transforma isso em luz. E aquele que está plantando, coitado, que ele entenda rapidinho o que é que ele está fazendo também, para que ele possa transmutar isso em luz também, porque todos vão voltar para a luz. Eu falava antes, voltar para casa. Aqui nessa realidade há luz e sombra. Mas, porém, nós somos absoluta luz, então a gente vai sair dessa dualidade e voltar para a luz absoluta. Acredito que assim fica mais fácil de entender, não é? Então é por isso que ele, com essa frase aqui, ele me faz pensar nisso, que nós estamos no capítulo 14, deixa eu achar que eu fechei o livro, quando ele diz então que por isso insistimos para que você entenda e experimente o que deseja, pois só assim compreenderá o que não deseja. Porém, eu acredito que a gente deve tá fazendo isso com consciência absoluta de que as escolhas são nossas.
nós escolhemos, mas é como ali a citação bíblica também, a colheita é livre, porém a sementeira é livre, né? Quando o plantio é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Então dessa forma a gente pode experimentar o que a gente não deseja, porém eu acredito que a gente deve ter muito cuidado com aquilo que a gente está escolhendo experimentar, especialmente quando envolve outras pessoas, especialmente quando não está ali passando naquele termômetro, naquele parâmetro que Jesus Cristo veio nos trazer, que é o do amor incondicional. Tá bom, gente? Então eu fico aqui nessa primeira parte do 14º capítulo desse livro, então Peça e Será Atendido, e no próximo vídeo nós vamos ver o restante do capítulo ou a segunda parte do capítulo, tá bom? Porque a proposta com esse livro não é correr muito, ele é riquíssimo, ele é grandioso, ele deve ser degustado como os outros também, ele deve ser degustado assim devagarinho para a gente ir sentindo bem o sabor e absorvendo todo esse conhecimento grandioso que eles estão passando, para que no final a gente já saiba ali como nós possamos sair experts em pedir e ser atendido e ensinar os outros, explicar aos outros como é que faz. Tá bom? Essa é a minha proposta, especialmente se você é analfabeto, ou se você é deficiente visual, ou se você não teria tempo, não teria esse livro, nem passaria pela sua cabeça de ler, ou se você pudesse ter até algum preconceito com ele, por acaso, da forma como eu estou trazendo, você vê que é até interessante, você só tem a ganhar. Vendo esses livros incríveis, esses manuais de instrução que Deus enviou para facilitar a nossa caminhada, tá bom? Eu espero que se você gostar também e você quiser compartilhar com alguém, se você quiser deixar sua curtida e se você quiser me mandar uma mensagem sobre o que você entendeu também, e se você quiser ir lá no meu canal, se inscrever, se você não é inscrito, tem outros livros lá também, tá? Eu deixo alguns aqui ao longo do vídeo para você, se quiser ver, tá? Então, até o próximo vídeo. Tchau!